Fala galera, eu sou o Jackson e esse é o nosso canal Expresso Coach. Bom, como vocês viram, a gente iniciou no último vídeo uma série aí sobre lógica de programação, né, que é o primeiro assunto que a gente vai abordar aí no canal. No vídeo passado a gente viu um pouco ali sobre o conceito, né, de algoritmos em si. E, como dito, agora a gente vai para a segunda parte, aí, o segundo ponto, que seria a parte de variáveis, né, e tipos de dados. Então, já sem muita enrolação, vamos direto aqui para a tela. Eu já estou aqui com o Portugal Web Studio aberto, né? A gente já comentou um pouco sobre ele no vídeo passado. Então, eu vou abrir aqui o script, né, o algoritmo que a gente vai estar trabalhando agora, para exemplificar, né, e explicar aí o que a gente tem, né, em relação a variáveis e tipos de dados. Então vamos lá. Começando aqui, né, a gente, como sempre, né, como falei no primeiro vídeo, a gente tem aqui o algoritmo iniciando com programa e depois a função início. E aí a gente já começa com algo diferente aqui. A gente já começa com algumas palavrinhas um pouco diferentes e é sobre isso que a gente vai começar a falar a partir de agora. Então vamos lá. Antes de entrar de fato no algoritmo aqui, no exemplo prático, eu queria explicar, né, um pouquinho o conceito de variáveis, né? E aí, inclusive, a gente tem, digamos, duas formas de chamar, que seriam ou variáveis ou constantes, que a gente pode estar utilizando. Em relação ao conceito, né, ao significado em si de uma variável ou de uma constante, a gente pode fazer uma analogia, por exemplo, com... Vamos pegar aí uma estante, né, uma prateleira, e aí a gente vai dizer que em um determinado espaço ali daquela prateleira, eu quero armazenar um livro, por exemplo, né? Então, basicamente o conceito de variável, ele, né, significa que a partir do momento que eu coloquei um livro ali naquele espaço específico da prateleira, eu posso, em qualquer momento posterior, ir lá, tirar esse livro e colocar qualquer outra coisa que eu quiser, um objeto de decoração, por exemplo. Agora, quando eu estou falando de constante, como o próprio nome já diz, inclusive, né, ele obriga que a gente permaneça, né, sempre com o mesmo valor ali, com o mesmo objeto naquele lugar que a gente reservou. Então, se, por exemplo, eu separei aquele espacinho ali da prateleira e coloquei o livro, eu não vou poder depois, em algum momento, remover o livro e tirar e colocar, né, o objeto de decoração. Eu vou precisar sempre manter aquele espaço ali reservado com o livro. Trazendo então, né, para a parte aqui da computação, da programação, a ideia é exatamente essa. Quando a gente tem uma variável, a gente está dizendo, né, para o nosso programa, para o computador, que a gente pode alterar o valor daquele espaço ali reservado em um momento posterior, né? Já quando a gente tem, a gente declara, né, uma constante, a gente está dizendo para o programa, né, para o computador, que durante a execução daquele programa, eu não vou alterar o valor daquele espaço que eu reservei. Eu vou sempre manter o mesmo valor. E o que é esse espaço, né? Como o exemplo que eu dei de um espaço reservado ali da prateleira, né, numa estante, na computação, geralmente a gente vai estar falando de espaços em memória, né? Em memória RAM ali, que é onde o programa vai estar sendo executado. Então, basicamente a ideia é, se eu declaro uma variável, eu estou basicamente pegando ali um espacinho daquela memória, onde o programa estará sendo executado, e eu vou alocar, né? Eu vou reservar aquele espacinho para colocar algum valor que eu queira. Então,
Basicamente essa é a ideia. Se aquele espaço que eu estou reservando ali da memória eu declaro como variável, ele pode trocar de valor a qualquer momento. Se aquele espaço que eu estou reservando ali da memória é uma constante, eu não consigo mais alterar aquele valor. Ele vai sempre ter, né, o mesmo valor. E aí a gente parte para o segundo ponto, que seria em relação aos tipos de dados, né? Que seria basicamente os tipos, né? O que a gente pode reservar, aliás, o que a gente pode incluir, né, nesses espaços reservados. Então, quando eu declaro uma variável, uma constante, o que eu posso armazenar nesses espaços da memória ali que eu estou declarando, né? Então, a gente vem aí para a parte do tipos de dados. Aqui no Portugal, a gente tem, né, como eu já havia falado no primeiro vídeo, a escrita dele, né, a sintaxe dele é toda em português. Então, para quem, né, já conhece um pouquinho de programação e tal, às vezes pode até achar alguns nomes meio estranhos aqui. Mas eu vou fazer ali um paralelo também com algumas linguagens, né, de programação e como esses tipos são chamados em outras linguagens. Então, aqui no exemplo, a gente tem uma listinha aqui que são listinhas de variáveis. Então, o que está em azul é basicamente o tipo da variável e o que está em branco é o nome, né, que eu estou dando para aquela variável. Então, começando aqui na primeira variável que a gente tem uma variável chamada turma, e eu estou dizendo aqui para o Portugal que eu quero que essa variável chamada turma, ela seja do tipo caractere, certo? O que significa isso? Quando eu digo que uma variável é do tipo caractere, basicamente eu estou dizendo que essa variável ela vai ser um texto, porém ela vai ser limitada a apenas um caractere realmente. Então, se eu, por exemplo, quisesse armazenar, né, como valor dessa minha variável turma, um texto, sei lá, ABC, por exemplo, automaticamente o Portugal, como eu declarei ali, né, que turma é um caractere, ele automaticamente iria pegar esse texto ABC, que eu estou atribuindo como valor para a turma, e iria ficar apenas com o A, que é o primeiro caractere desse texto, certo? Ou se fosse 1, 2, 3, né, embora sejam números, a gente, no fim das contas, continua falando de texto. Então, por mais que eu atribua um valor 1, 2, 3, por exemplo, para a turma, como ela é do tipo caractere, ela continua sendo do tipo texto. E, da mesma forma, ela também o Portugal vai sempre pegar o primeiro caractere. Então, no caso do 1, 2, 3, ele pegaria apenas o 1, certo? Ah, depois, a gente tem o segundo tipo de dado aqui do Portugal, que é o cadeia. Então, a gente tem uma nova variável, que aí dessa vez eu chamei de nome, e o tipo dela é cadeia. Cadeia, ele é da mesma forma, ele também é um texto, certo? Assim como o caractere. Porém, a diferença é justamente que o cadeia ele permite quantos caracteres eu quiser. Então, o caractere ele sempre vai limitar a um apenas e o cadeia é um ou mais, né? Então, quantos caracteres forem necessários. E da mesma forma, ele também, no fim das contas, ele vai continuar sempre sendo um texto, porém eu posso armazenar números, caracteres especiais, enfim, o que for, né? Já um inteiro, ele aí a gente já passa para a parte numérica, né? Então agora o inteiro, ele, assim como o próprio nome já diz, ele aceita, né, como valor apenas números inteiros. Então, se eu for atribuir para minha variável aqui que eu chamei de ano, colocar um valor com casas decimais, por exemplo, o Portugal me retornaria um erro, porque eu declarei essa variável como um inteiro e eu estou colocando, né, estou passando para ela um valor com casas decimais, e aí ele não permite, ele me retornaria um erro. Depois já mostro na prática também como funciona. Mas, continuando, a gente tem aqui mais um tipo para trabalhar com números, que aí é o real. E o real, ele, por outro lado, permite, né, que a gente trabalhe com números, com casas decimais, né? Então, basicamente essa é a diferença. O inteiro, apenas números inteiros. O real, eu posso colocar números com casas decimais. Então, sempre que eu vou declarar uma variável em que ela
vá ter, né, ou possa ter um número que com casa decimal, eu já sempre atribuo uma variável do tipo real. Agora, se eu sei que aquela variável, em qualquer hipótese, ela vai sempre ter um número inteiro como valor, então, nesse caso, eu posso declarar ela como inteiro mesmo, né? Eu não preciso declarar como real. Bom, e por último, a gente tem aqui o tipo de dado lógico, né? Que eu declarei aqui uma variável chamada aprovado e o tipo dela é lógico. Ela basicamente serve para quando a gente precisa armazenar um valor, né, numa variável, que a gente sabe que aquele valor vai ser do tipo verdadeiro ou falso. Então, quando a gente tem apenas essas duas possibilidades, né, de valor, que é ou verdadeiro ou falso, aí a gente utiliza o tipo lógico. Então, por exemplo, né, se a gente fosse fazer 2 é igual a 2, né? E aí o resultado disso seria verdadeiro ou falso, né? E no caso, é verdadeiro, aliás. Então, quando a gente quer pegar esse resultado, né, dessa comparação, por exemplo, e atribuir para uma variável, a gente pode declarar ela como tipo lógico, certo? Então, apenas para exemplificar aqui algumas coisas, se eu vier aqui, né, voltando lá para o tipo caractere, se eu vier aqui pegar a variável turma e atribuir para ela um valor aqui, por exemplo, ABC, como eu tinha falado, ele já vai ficar com uma linhazinha vermelha aqui de erro, e se a gente passar o mouse por cima, ele até já explica para a gente o que está errado, né? Então ele está dizendo ali, variável turma, esperava ser atribuída com um valor do tipo caractere, né, que foi o que eu coloquei lá em cima, mas recebeu um valor do tipo cadeia. Então, o próprio Portugal Web Studio já entendeu que eu coloquei mais de um caractere aqui, certo? Agora, se eu colocasse apenas um caractere, e aí eu posso colocar com aspas simples aqui, ele me permitiria, certo? Se eu coloco ABC novamente, mesmo com aspas simples, ele já volta a dar erro aqui agora. Então, basicamente, o tipo caractere aqui no Portugal, né, ele exige que a gente sempre coloque um único caractere como valor de turma, né? Porém, tem um detalhe. Ali, no caso da variável nome, né, eu posso vir aqui e declarar para ela, é, entre aspas duplas, o nome que eu quiser, enfim, ele vai aceitar. Porém, se a gente executar o programa, e aí eu vou fazer um testezinho aqui, ó, eu não vou nem colocar nada para ser exibido em tela, porém eu vou colocar aqui essa funçãozinha leia do Portugal, que como eu falei no vídeo passado, ela serve para a gente esperar um valor a ser digitado pelo usuário, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor que o usuário for digitar, aqui só para esse nosso exemplo rápido, vou pegar o valor que ele digitar e vou atribuir para a minha variável turma, certo? Minha variável turma que eu disse que é um caractere. Então, como você viu, se eu tentar, né, pelo código, atribuir para a variável turma um texto, né, com mais de um caractere, ele me dá erro. Agora, se eu estou executando o programa, e aí aqui ele não me mostrou nada em tela, porque eu já coloquei direto um layer, né, então ele já está logo esperando eu digitar alguma coisa aqui embaixo. Então, se eu colocar agora aqui ABC e der um Enter, aliás, primeiro eu preciso, né, mostrar aqui em tela o que tem dentro de turma. Então, eu vou utilizar agora o escreva para daí mostrar em tela o valor da variável turma, certo? Então, primeiro eu estou lendo aqui, pegando, né, um valor a ser digitado pelo usuário, para daí esse valor atribuir como valor da minha variável turma, e depois com o escreva eu estou mostrando em tela qual que é o valor que foi atribuído para a variável turma, certo? Então, eu vou parar a execução, executar de novo, e aí agora sim, eu vou colocar aqui ABC, dar um Enter, e aí ó, aqui ele ficou na mesma linha, né? Até porque, se você lembrar do vídeo passado, eu comentei sobre a questão do aquele barra N, né? O barra invertida N lá que eu falei, que serve para quebrar de linha, certo? Então eu vou parar aqui, executar de novo, só para ele quebrar de linha aqui ficar mais fácil de visualizar. Agora sim, ele mostrou aqui que o valor da variável turma é A, certo? Então, por isso que eu falei, se a gente estiver trabalhando nesse formato, né, de atribuir o valor para a turma através de um input, né, do usuário, nesse caso,
por mais que o usuário escreva o texto que ele quiser, enfim, a palavra que ele quiser, o Portugal ele vai sempre obrigatoriamente pegar o primeiro caractere digitado e atribuir como valor de turma. Então, por isso que aqui o valor de turma ficou como A, certo? Era isso que eu queria mostrar para vocês. E, né, só relembrando, se eu vier aqui e quis tentar atribuir manualmente, né, um valor diferente de um caractere, aí sim ele já me dá o erro logo de cara. Em relação aos tipos numéricos aqui, né, inteiro e real, a gente tem um comportamento praticamente igual. Se eu vier aqui no ano, por exemplo, e atribuir para ele né, 2023, aqui, ok. Se eu colocar 1.5, ele já vai me reclamar, dizendo que está errado, certo? Ele vai dizer que ele recebeu um valor do tipo real, mas a variável foi declarada com o tipo inteiro. Agora, a diferença aqui que eu quero mostrar para vocês em relação à parte de textos, né, que a gente tem caractere e cadeia, e a parte numérica, ali com inteiro e real, é a seguinte. Eu vou agora, né, no caso aqui, se eu atribuir manualmente, a gente já viu que dá erro. Então, eu vou agora fazer o seguinte. Eu vou trocar aqui a parte que eu estou usando de turma e vou colocar ano aqui. Então, eu vou pedir para o usuário digitar um valor a qual eu vou atribuir para a minha variável ano e depois eu vou mostrar em tela qual que é o valor dessa variável ano. E aí eu vou só colocar aqui um escreva aqui embaixo com aquele nosso barra invertida N para quebrar de linha, porque no caso agora eu estou usando tipo numérico, né, aqui para o ano. Então eu não posso continuar aqui fazendo aquele mais e colocando um texto aqui, porque ele daria erro, né? Eu estaria juntando um tipo numérico com um tipo de texto. Mas, continuando, eu vou executar aqui agora. Eu vou colocar 2023 aqui, então, por exemplo, dar um Enter. E ele, ok, me mostrou ali, né, que o valor da variável ano é 2023. Eu vou executar novamente e agora eu vou colocar também 2023.5. E agora ele já me dá um erro aqui, dizendo que o valor digitado não é inteiro, certo? Então, né, como você viu ali, quando eu estou trabalhando com uma variável do tipo caractere né, o usuário digita um valor, né, enfim, uma palavra, um texto maior que não é apenas um caractere, o Portugal, né, a ação dele é basicamente cortar, né, todo o resto e ficar apenas com o primeiro caractere e atribuir como valor da variável. Já quando a gente está trabalhando com tipos numéricos e a minha variável é do tipo inteiro, mesmo que o usuário digite um valor do tipo, né, enfim, do tipo real ali, um número que tem a casa decimal, ele não vai permitir, ele já vai bloquear logo de cara, né? Ele não vai fazer, no caso, não vai desconsiderar o decimal, ele vai dizer, né, vai dar mensagem de erro ali, o valor digitado não é inteiro, e ele vai ficar esperando que o usuário digite um número inteiro. Então, aliás, esperando não, né? Ele vai, na verdade, aqui, se você for ver, ele parou a execução do programa, né? Eu não consigo parar aqui, ele já está parado, eu só consigo executar ele novamente. Então, ele me retorna esse erro e aí eu não consigo mais fazer nada. Então, nesse caso, precisaria, né, executar o programa de novo, ir lá, colocar um valor inteiro, e aí sim ele deixaria prosseguir, né? Então, basicamente, tem essa diferençazinha ali de quando a gente está trabalhando com variáveis de tipo textual e quando a gente está trabalhando com variáveis de tipos numéricos. E depois a gente tem ali a parte do lógico, né, que é basicamente, como eu falei, verdadeiro e falso, certo? Por último, aqui para a gente finalizar essa parte de tipos de dados, de variáveis e tudo mais, a gente tem aqui um exemplozinho bem básico, né, de algoritmo aqui, de scriptzinho, que seria basicamente pedir, né, para o usuário digitar uma primeira nota, depois pedir para ele digitar uma segunda nota, e aí os valores que ele for digitar eu vou armazenar, né, aqui em nota 1 e nota 2, e depois eu estou fazendo uma continha aqui, né, uma operação aritmética. E aí eu estou basicamente, né, fazendo aquele cálculo básico de média, que é somar a nota 1 com a nota 2 e dividir por 2, certo? E aí depois ele vai escrever em tela qual que é a média dessas notas.
Então, se eu executar o programa todo aqui, eu posso vir aqui, por exemplo, colocar 8 e depois colocar 6,5, e ele vai me dizer que a média das notas é 7,25. E aí, né, novamente, por que que aqui, tanto nota 1, nota 2 quanto média, eles estão, se você for reparar, eles estão declarados como tipo real. Por quê? Porque, né, como você viu, o usuário pode, eventualmente, colocar uma nota, né, que não seja um número inteiro, e, além disso, o resultado, né, dessa média, né, como a gente está fazendo aqui uma operação matemática, né, ele pode também ter números decimais. Então, nesse caso, a gente já coloca real para que o programa não retorne aquele erro que ele retornou anteriormente quando a gente armazenou ali um tipo real dentro de um tipo inteiro, né, ou estava tentando fazer isso. Então, basicamente, essa é a ideia, né? Esses são os tipos de dados que a gente tem. Só, aliás, um último detalhezinho aqui que eu lembrei agora, que é mostrar aqui na prática a diferença também de variáveis e constantes que a gente conversou no início, certo? Então, basicamente, tudo que eu tenho declarado aqui, né? Todas, aqui, turma, nome, ano, enfim, todas elas são variáveis, né? Eu sempre me referi a elas como variáveis. Por quê? Porque a qualquer momento, né, seja que, por exemplo, nota 1, em que eu estou pegando o que o usuário digitou e atribuindo como valor, ou seja, vir aqui no código manualmente e colocar aqui, por exemplo, que ano recebe 2023, em todos esses casos eu estou alterando o valor daquele meu espaço na memória. Então, por isso que eu estou chamando elas de variáveis, certo? Agora, se eu viesse aqui, por exemplo, nessa minha variável ano, e aqui no início da linha eu colocasse essa palavrinha aqui, ó, const, eu estou basicamente dizendo para o Portugal que agora ela não é mais uma variável, ela é uma constante. E aí eu estou dizendo que ela é uma constante do tipo inteiro com o nome ano. E agora, aqui embaixo, eu estou, né, alterando, teoricamente, o valor de ano, certo? Então, eu vou executar e aí ele vai me dar um erro dizendo que não é possível alterar o valor de uma constante. Aí, né, você pode pensar, mas é a primeira vez, né, que eu estou atribuindo um valor para ano. Eu não tinha nenhum valor ainda. Mas aí é que está o ponto. Na verdade, quando a gente está trabalhando com constantes, no exato momento em que a gente declara ela, a gente precisa passar um valor para ela. Porque se a gente não passar nenhum valor, basicamente a gente está dizendo que aquela constante nunca vai ter nenhum valor, certo? Esse é o funcionamento que ela tem aqui. Como eu não passei nenhum valor para ela, qualquer coisa que eu for fazer depois, do tipo atribuição manual, igual eu estou fazendo aqui, ou pegando um valor através do layer e atribuindo para a variável, ele vai me retornar erro. Por quê? Porque o valor inicial para o Portugal é nada, né? É, enfim, inexistente. Então, eu preciso vir aqui, colocar o igual aqui, né, para o const inteiro ano, igual, e aí sim colocar um valor, como por exemplo 2023. E aí eu posso tirar aqui agora, aí agora sim, a minha constante, né, não mais variável, a minha constante chamada ano, que é do tipo inteiro, ela tem o valor 2023. Agora, se eu vier aqui e colocar um escreva ano, só para ele mostrar em tela, né, qual que é o valor dessa minha variável ano, a gente vai executar e vai ver que ele mostrou 2023 porque é o que eu defini aqui, né? E, da mesma forma, se eu vier aqui, por exemplo, e colocar leia ano, né, como se a gente quisesse que o usuário definisse um valor para ano, ele vai executar. Eu posso vir aqui e colocar o valor que eu colocar 2022, por exemplo. E aí, no momento em que ele vai tentar, de fato, fazer essa operação, né, de pegar o valor digitado, que é 2022, e atribuir como valor da minha constante ano, ele vai me dar o mesmo erro que deu antes, que é não é possível alterar o valor de uma constante. Certo? Então, basicamente, essa é a diferença. Então, quando a gente tem, né, entre aspas, uma variável que a gente não vai alterar o valor dela, seria uma constante, não variável. Então, se a gente precisa, né, eventualmente, ter ali especificado algo com algum valor ali para a gente utilizar no decorrer do programa, e aquele valor não vai ser alterado nunca, a gente só vai usar ele no máximo para consulta, né? Aí sim a gente pode utilizar
esse const aqui na frente para dizer que ao invés de ser uma variável, ela vai ser uma constante, certo? Agora, quando a gente vai ter o valor dela sendo alterado durante a execução do programa, aí a gente não pode usar const. A gente simplesmente não coloca nada, né? Só coloca o tipo já de cara e o nome, né? Da variável. E aí sim ele vai funcionar perfeitamente. Da mesma forma, a variável também ela permite, né, que o Portugal ele permite que a gente comece já, né, a variável com algum valor. Então, se por exemplo eu iniciar aqui com 2023, né, e executar aqui o programa novamente, e aí aqui ele chegou no leia e ele está me pedindo para informar um valor para ano, né? Então agora ele vai me permitir porque a ano não é mais uma constante, em si uma variável. Porém, se eu vier aqui colocar 2022, quando ele chegar aqui no escreva, ele vai mostrar 2022 e não 2023, certo? Então eu posso ter um valor inicial, então já posso, assim que eu declaro uma variável, já posso colocar o igual e definir um valor para ela, porém eu posso alterar o valor dela na execução do programa e, né, assim que o valor dela for executado, sempre que a gente for consultar, o valor dela já vai ser o valor atualizado e não mais o valor inicial, certo? Então, acho que a princípio seria isso. Acho que deu para abordar aí todos os tipos de dados que a gente tem no Portugal, né? A definição aí também, o conceito de cada um, o conceito de variável e constante, né? E a diferença entre elas e tudo mais. A gente já executou aí, de fato, um primeiro algoritmo aí que faça algo um pouco mais avançado ali, digamos assim, né? Que na aula passada a gente apenas executou ali uma sequência de escrevas ali do Portugal, né? Não, ele não fazia nada muito elaborado. Então agora a gente já viu aqui a questão das contas, das operações matemáticas, né? E os tipos de dados, enfim, tudo mais. Inclusive aqui, né, em relação às contas matemáticas, a gente tem aqui fazendo nota 1 mais nota 2, porém, né, a gente pode utilizar o mais, utilizar o menos, utilizar o asterisco aqui para fazer a operação de multiplicação, ou o barra aqui, né, que a gente faz uma divisão, que já está sendo utilizada. Enfim, a gente tem né, todos os tipos de operações matemáticas padrões aqui via código também. Da mesma forma que, né, que a gente usa na matemática lá o parênteses para isolar, né, um cálculo ali e dizer que a gente quer que aquele cálculo seja feito primeiro do que o resto, a gente consegue utilizar da mesma forma, né? Porque se a gente não tivesse os parênteses aqui envolvendo nota 1 mais nota 2, ele iria fazer primeiro nota 2 dividido por 2 e depois o resultado fazer mais o nota 1. Então, e aí, né, não seria o resultado que a gente precisa. Então, no caso, a gente usa da mesma forma os parênteses aqui para dizer, né, qual o tipo de conta que a gente quer fazer primeiro, né, qual a conta que a gente quer fazer primeiro, e aí a gente tem o resultado que realmente a gente precisa. Eu acho que é isso. Em relação aos tipos de dados também, né, como eu tinha falado no início, para quem já, né, às vezes já viu algo sobre alguma linguagem de programação em si, já conhece um pouco mais, pode achar estranho esses nomes, né, mas, por exemplo, o cadeia, na maioria das linguagens de programação que a gente tem, ele geralmente é chamado de string, né? Tipos numéricos, a gente tem linguagem de programação que tem apenas lá um tipo number, que serve tanto para inteiro quanto para real. Tem outras linguagens de programação que fazem essa diferença, né? Que quando é um número inteiro, chama, por exemplo, de int. E quando é um número com casa decimal, né, que seria o real, eles chamam de float, por exemplo. Então, a maioria das linguagens também tem, aqui para o caso do lógico, tem o tipo booleano, né, que a gente chama de booleano. E, então, enfim, cada linguagem de programação vai, né, aplicar esses tipos de dados da forma enfim, da forma que acha melhor. Porém, o conceito em si, né, dos tipos de dados vai ser sempre o mesmo, não vai ter alteração. No máximo, ali, como eu falei, a questão de ter apenas um tipo para inteiro e para real, ou terem os tipos separados, mas fora isso, em tese, todas as linguagens de programação vão seguir, né, o padrão, e aí vai
basicamente aprender ali a sintaxe, digamos assim, o idioma, né, da linguagem, que seria a sintaxe, a maneira de escrever, enfim, mas o conceito ali, a base por detrás, seria a mesma que a gente viu aqui no Portugal. Então, por hoje é isso. Eu espero aí que todos tenham gostado, né, tanto do vídeo anterior quanto desse. Espero que tenha ficado claro o suficiente para conseguir compreender aí os conceitos de variáveis e constantes, tipos de dados e tudo mais. Bom, então é isso. Semana que vem a gente tem aí os dois últimos vídeos dessa série, né, que seria a parte de estruturas condicionais e de estruturas de repetição. E é isso. Ficamos por aqui. Espero que tenha ficado claro aí esses conceitos, esses termos trabalhados aqui hoje. E não se esqueça de curtir, né, comentar, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho para ficar sempre ligado aí quando tiver os vídeos novos. É isso aí, abraço, até mais.